Bora falar do índice de small caps da Bolsa Brasileira que tem voado em 2025, 28% de valorização. Quero falar um pouco se vale a pena pegar por índice ou escolher apenas ações, fazer aquele stock picking. Quero mostrar também a minha planilha pessoal que contém diversas small caps e falar um pouco sobre os dividendos delas e se ainda há espaço de crescimento. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá! Antes de mais nada, queria apenas mostrar para vocês que principalmente de meados de março até o momento, o índice de small caps decolou, uma subida de 28% até o momento que eu estou gravando o vídeo, olhando de 1º de janeiro até o momento, então realmente voou, ganhando do Ibovespa, ganhando de fundos imobiliários, fazendo uma breve apresentação para a gente conhecer um pouco sobre o índice de small caps, porque muitas vezes a gente fala sobre o índice, mas a gente não entende muito bem o que ele é, o que realmente tem nessa carteira teórica. Então o objetivo é ser o indicador de desempenho médio das cotações de ativos de uma carteira composta de empresas de menor capitalização, ou seja, empresas de menor valor de mercado. Então vamos definir alguns indicadores que nós vamos utilizar durante o vídeo. Capitalização de mercado seria a quantidade de ações de uma empresa multiplicado pela cotação atual. A definição de small caps não é algo 100% fixo, porém a maioria dos analistas definem small caps empresas com valor até 10 bilhões no Brasil. E eu achei interessante essa característica que o Google adicionou, porque realmente small caps podem ter maior potencial de crescimento, visto que são empresas um pouco menores, mas também há uma maior volatilidade e normalmente há menor liquidez. Não são 100% dos casos que ocorre essa menor liquidez. E quais são os critérios para a inclusão das ações nessa carteira teórica do Bovespa? Tem que estar entre os ativos em ordem decrescente, estejam classificados fora das listas dos que representam 85% do valor de mercado de todas as empresas listadas no mercado à vista da B3, ou seja, empresas menores, estar entre os ativos elegíveis no período de 3 carteiras anteriores, que representem em conjunto 99% do somatório total desses indicadores, ter presença em pregão em 95% do período na vigência das últimas 3 carteiras e não pode ser classificado como penny stock, ou seja, aquela ação que vale 0,65, ações que valem centavos. E aqui eu quis apenas mostrar para vocês o que é a carteira teórica do Bovespa de Small Caps. Quem tiver interesse, dá um pause para dar uma olhadinha melhor. Existem diversas empresas em que eu sempre fico de olho: Banco ABC, Banrisul, Boa Safra, BR Partners, Bradespar, Brasil Agro, Braskem, dentre outras. Porém, pessoal, um índice é um amontoado de empresas que seguem uma determinada condição. Por isso que normalmente eu não gosto de investir por índice. Vou te dar um exemplo. Você investiria nas Casas Bahia? Eu não. Então, por isso, eu prefiro não investir em índice e pegar diretamente uma ação. Por exemplo, o Banco ABC, quem me segue aqui no canal sabe que eu venho aportando no Banco ABC nas últimas semanas. Então, eu prefiro fazer esse stock picking, que seria você pegar ação por ação, estudar uma determinada ação, do que pegar um índice, que dentro do índice pode ter alguma coisa, alguma empresa que você não colocaria dentro da sua carteira. Então, quem quiser dar um pause para dar uma olhada, dá um pause aqui no vídeo e olha com calma cada uma das empresas. E não são apenas essas. Segue aqui a segunda parte das ações da carteira teórica do índice de small caps. Como eu disse, quem quiser dar um pause, fica à vontade. E é o que eu sempre falo para vocês, não olhem apenas uma foto, olhem um filme inteiro. Percebam que apesar dessa alta subida desde o início de 2025, o índice de small caps nos últimos 5 anos nem andou, ficou praticamente parado, menos 0,23%. Desde a pandemia, o índice de small caps ainda não se recuperou, houve uma queda muito brusca e ainda não conseguiu se recuperar. Porém, percebam, pessoal, que é um índice vencedor no longo prazo. Pegando de 2010 até o momento, conseguiu bater o Ibovespa em torno de 5%. E percebam realmente o índice de small caps, por haver empresas de menor capital, empresas de menor valor de mercado, normalmente esse tipo de empresa tem uma maior volatilidade. Percebam que quando o Bovespa subiu um pouquinho, o índice de small caps subiu de forma mais agressiva. Quando o Bovespa caiu, o índice de small caps caiu de uma forma também mais agressiva.
Quando o Ibov subiu de 2016 até 2020, o índice de small caps subiu também de uma forma agressiva e, como eu havia falado, nos últimos 5 anos o índice de small caps sofreu bastante, enquanto o Bovespa até teve uma leve alta. E mesmo após essa subida, muita gente olha esse indicador, como eu disse, e olha só uma fotografia. Porém, a gente percebe que o índice de small caps, olhando o indicador de preço sobre lucro, hoje encontra-se em 9,2, enquanto as suas médias giram em torno de 14, ou seja, ainda teria um espaço em torno de 50% de alta para poder chegar nas suas médias. Mas lembrem que isso é renda variável, não é 100% certo que isso vai acontecer. E agora eu quero mostrar alguns efeitos que batem diretamente no índice de small caps. Normalmente bate na bolsa, mas o índice de small caps, como tem uma volatilidade maior, ele acaba sentindo mais, começando pelo efeito Selic. Percebam esse gráfico fantástico feito pelo pessoal da Bloomberg junto com o pessoal da Genial Investimentos. Percebam que aqui, ao lado direito, a Selic encontra-se de forma decrescente, 0 em cima e 18 embaixo. E o índice Small Caps, dividido pelo Ibov, na base 1, encontra-se ao lado esquerdo. Percebam que de 2015 até meados de 2021, o índice de Small Caps subiu de uma forma acentuada, maior do que o Ibovespa, e nesse período a Selic saiu dos 14, indo para a faixa de 2 pontos percentuais. Então o índice de Small Caps conseguiu ter uma variação muito boa. Porém, no momento em que a Selic subiu de forma brusca, voltando a esses patamares de 14, o índice de Small Caps sofreu junto, caindo de uma forma brusca. E aí você pode me perguntar, Rafael, mas a Selic está nas suas máximas históricas. Como que o índice Small Caps já tem andado? E eu vou mostrar que o mercado ele gosta de se antecipar aos fatores. O mercado ele não espera a Selic cair realmente para poder comprar empresas do Ibovespa ou do índice de Small Caps. O mercado gosta de antever justamente para poder ganhar um pouco mais de dinheiro. E a gente percebe algumas mudanças estruturais que têm um efeito positivo no mercado de Small Caps. A estimativa de lucros por ação do índice de Small Caps houve uma valorização esperada tanto para 2025 quanto para 2026, tanto em 2027, saindo dessa faixa de 100 pontos, subindo para a faixa de 200 pontos em 2025. A mesma coisa ocorreu em 2026 e em 2027, principalmente nos últimos dias, tem tido essa alta. Então esse é um ponto que o mercado gosta, é uma coisa que agrada o mercado, a estimativa de lucro por ação subir. Consequentemente, o mercado compra esse tipo de empresa esperando uma valorização na cota. E um segundo e mais importante efeito seria a curva de juros, porque mesmo que a Selic hoje esteja nesse patamar de 14,5, há uma expectativa de descida da taxa Selic. A gente já consegue ver um pouco da inflação caindo, o mercado se controlando, e à medida que a expectativa futura da Selic seja de queda, o mercado já se antevê, porque muita gente vai sair da renda fixa e vai querer migrar para a bolsa. Então o mercado já antevê esse movimento para pegar esse movimento de subida. E dentro da minha planilha pessoal, fiz um filtro para aparecer as empresas que têm valor de mercado menor que 10 bilhões, e também um dividend yield projetado maior que 6. Então todas as empresas que encontram-se aqui têm um dividend yield maior que 6 e hoje se enquadram no índice de Small Caps, partindo do maior dividend yield para o menor, BR Partners, PetroRecôncavo, Banco BMG, Celesc tem vídeo recente no canal, Odontoprev, tô de olho nessa empresa, é uma empresa muito boa, muito rentável, o mercado tem batido muita cotação, tá chegando em níveis aceitáveis de PL para a gente poder aportar e hoje com 100% de payout, há uma expectativa entre 9,5% e 10% de dividend yield. Banese, que deve sair os resultados do primeiro TRI de 2025 essa semana, com certeza trarei vídeo para vocês. Banco da Amazônia, que já pagou 7,41 de proventos para 2025, próximo provento deve ser apenas em 2026, e olhando a cotação atual, giraria em torno de 10%. Banco Mercantil, que hoje seria um dos bancos mais rentáveis da Bolsa, pagamento em torno de 9% de dividendos. Irani, Banco Pine, Banco ABC tem aportado recentemente. Quem conhece o canal sabe que hoje, na minha opinião, encontra-se numa faixa de preço sobre lucro e de preço sobre valor patrimonial muito confortável,
confortáveis para aporte. Banrisul, Fleury, Marco Polo também tem em carteira. Hoje Indústrias Home, porém eu acredito que as Indústrias Homes estão bem precificadas, não tem tanta margem assim para aporte e hoje tem efeito um dividend yield na casa de 7%. Unifique tem vídeo recente aqui no canal, dividendo de 6%, porém tem feito uma recompra de ações muito forte. Se juntar dividendos mais recompra de ações, deve chegar em torno de 11%. Malha Metal Leve e a Vale, que é uma small cap pouquíssimo comentada, uma das poucas empresas de tecnologia da Bolsa Brasileira. Então, quem quiser dar um pause para dar uma olhada melhor, então é como eu disse, pessoal, por mais que diversas empresas e o índice tenham subido de forma agressiva, eu ainda acredito que existem diversas small caps que têm bons preços, que têm crescimento e podem entregar bons dividendos nos próximos anos. Mas e vocês? Me contem aqui nos comentários quais small caps vocês têm em carteira. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.